machismo impera muito na nossa sociedade. Eu nunca contei pra ninguém pelo simples fato de ter medo, de ter vergonha. Todos os meus trabalhos na minha carreira profissional, eu fui assediada. Eu entrei na sala, eu até estranhei porque ele passou a chave. A gente não podia levantar da sala durante a aula porque os meninos faziam um barulho. As mulheres não podem sair por aí sozinhas à noite. A sociedade que a gente vive no Brasil é uma sociedade muito hostil para as mulheres. Tinha a frase que, graças a Deus, o meu filho é homem. Em 2019, mais de 8.000 casos foram registrados de importunação sexual, o assédio que as mulheres sofrem no transporte coletivo. Também no ano passado, 1.326 mulheres foram vítimas do feminicídio no Brasil. E a cada 2 minutos, uma mulher foi vítima de violência doméstica. Foram registrados mais de 260.000 casos. Apenas nos 6 primeiros meses deste ano, durante a pandemia do novo coronavírus, 1.890 mulheres foram mortas, de forma violenta, os conhecidos homicídios dolosos, quando há a intenção de matar. Em 2015, um estupro acontecia a cada 11 minutos no Brasil. Em 2019, esse número diminuiu para 8 minutos. Foram registrados mais de 66.000 boletins de ocorrências de estupro, sendo mais de 85% das vítimas mulheres. Quase 64% dos estupros ocorridos no Brasil são contra pessoas vulneráveis, ou seja, crianças até 14 anos. E de cada 4 casos, em 3 deles, o estuprador é conhecido da vítima, um familiar, um vizinho, um amigo da família. E talvez o dado mais alarmante, mais de 95% dos estupradores são homens. E além, é claro, da violência física, existe a psicológica, as ameaças para que a vítima não conte, não fale. Temos que lembrar também que a maioria dos casos não são denunciados, tanto de violência doméstica, quanto assédios e estupros. Hoje é dia 25 de novembro, Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Existe um dia para que possamos falar abertamente como é perigoso ser mulher, como é difícil ser julgada, tratada, respeitada de maneira distinta. Mas mais que isso, de ser violentada, estuprada, morta pelo simples fato de sermos mulheres. Somos mães, irmãs, filhas, namoradas, amigas, conhecidas, funcionárias, cidadãs, pessoas que morrem ou que têm medo de morrer, que são abusadas ou têm medo de um dia serem, que já foram discriminadas por ser mulher ou que um dia ainda serão, e que infelizmente todos os dias temos que passar por situações desconfortáveis e de vulnerabilidade. Chega, estamos mais que cansadas, estamos morrendo há séculos, sofrendo há séculos. Nossas gargantas já estão cansadas de gritar, de pedir por compreensão. São vidas que são arruinadas, acabadas. Esperamos que no dia de hoje, nossas vozes possam ecoar e conscientizar mais pessoas, principalmente mais homens, para a nossa luta. E antes que distorçam a fala, não é uma luta por gênero, e sim pelo nosso direito de viver bem, em segurança e com vida. Trago aqui relatos de mulheres incríveis que eu conheço, que fazem parte da minha vida e dessa sociedade. Elas são apenas porta-vozes do que toda mulher passa diariamente, ou tem receio de passar. Olá, meu nome é Cris Violino. Eu acho que hoje ainda o machismo impera muito na nossa sociedade, né? Eu advogo, né? Comecei a advogar com 24 anos, então no começo da minha carreira eu sofri muito preconceito, sim, porque eu era muito nova, eu era mulher, e os homens, o machismo do judiciário era como se eles fossem soberanos. Então foi uma fase bem complicada, bem desafiante, por isso que hoje em todas as OABs, principalmente do estado de São Paulo, nós temos a Comissão da Mulher, a Comissão do Jovem Advogado, para quê? Para empoderar principalmente as mulheres,
para ela acreditar no trabalho dela, ir em frente, falar, ó, eu tô aqui, eu venci e nós não somos inferiores aos homens, não. Porque nós temos, além do nosso trabalho, nós temos nossa família, filhos, casa, segundo, terceiro turno todos os dias. E estamos ali, em pé. Eu nunca contei pra ninguém pelo simples fato de ter medo, de ter vergonha, de saber que mesmo eu sendo vítima iam me fazer culpada. Uma coisa que me deixou muito indignada, eu tava saindo da minha casa pra ir pro meu trabalho, passou um rapaz, me ofereceu carona, me perguntou 2, 3 vezes se eu queria, eu falei que não. E na última ele falou assim, quanto que você cobra pra você entrar no meu carro? E eu lembro que eu tava sem sutiã, ele tipo desviou o olhar. E eu penso assim, só porque eu tô sem sutiã não te dá o direito de mexer comigo e perguntar quanto que eu quero para entrar no seu carro. Nós não devemos ter medo de andar na rua sozinha, independente se for de dia ou se for de noite. A roupa que a gente usa não determina quem somos. O nosso corpo é nosso e só pertence a nós. Olá a todos, eu sou Adriana Latance. Em todos os meus trabalhos, na minha carreira profissional, eu fui assediada. Na época não se falava muito dessa palavra assédio. E piadinhas, diferenças salariais, apertos amigáveis, era ok. Eu tive 2 opções. Ou me tornar fraca com o tempo, por tanto assédio, ou me fortalecer com isso. Eu não acho que nós precisamos passar por isso para nos fortalecer, porque nós já somos fortes. Mas foi importante, de uma certa forma, para mim. A gente tem que tirar das dificuldades alguma coisa boa, né? Então eu tirei. Hoje eu me tornei a pessoa que sou. E no meu local de trabalho, eu sou diretora administrativa de uma escola e eu nunca aceitei assédio, nunca. E acho que enquanto eu estiver viva, eu nunca vou aceitar. Então, eu sempre falei muito com meus alunos, com os meus funcionários, de que assédio não. E vou lutar sempre contra isso. Oi, gente. Eu sou a Paula Agüero. A minha área hoje é educação, mas a minha primeira formação é tecnológica, da área de análise de sistemas. E nessa época eu sofri bastante preconceito por ser mulher, né? A maioria esmagadora da área de tecnologia é de homens ainda hoje. Tem mudado um pouco esse cenário, mas ainda assim é muito grande o número de homens. E eu sofri coisas do tipo, por exemplo, ouvi de professores que a Paula, ela é bonita, mas até que ela é inteligente, sabe? Ou então, é loira, mas é inteligente. A gente não podia levantar da sala durante a aula, porque os meninos faziam um barulho, sabe, enorme, uma arruaça dentro da sala. Então a gente esperava a hora do intervalo para poder levantar e ir ao banheiro. E assim, até hoje a gente passa por algumas situações que hoje a gente dá nome, né? Como mansplaining, né? Então, sempre o homem quer saber mais que a mulher e interrompe no meio da fala e tal. E a gente tem que parar, né, e ver que a gente tem o nosso lugar, sim, no mercado de trabalho, onde quer que nós estejamos, e a gente tem que ocupar os nossos lugares. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, para que nós, mulheres, ocupássemos com muito orgulho o nosso lugar na sociedade hoje. Meu nome é Francine, eu sou enfermeira, formada já há 22 anos, e eu lembro que eu estava no início da minha carreira, formada já há um ano e pouquinho. Eu trabalhava na prefeitura, era concursada. Eu lembro que teve um dia que eu precisei de uma receita médica e eu pedi para um colega de trabalho, para o médico, né? Daí ele pediu para que eu fosse no consultório no final da tarde, que a secretária ia estar lá. Eu fui. Eu lembro que quando eu entrei na sala, eu até estranhei porque ele passou a chave, né, na sala, né, no consultório, e pediu para que eu sentasse, mas até então não passou nada pela minha cabeça, né, a respeito. E eu lembro que eu sentei e ele chegou e me abordou. Ele chegou para mim e falou: eu sei que você veio aqui não só para receita, que você tem segundas intenções, eu também tenho, você sabe disso, porque não sei se você percebeu, mas eu como você com os olhos. E ele levantou e nesse momento ele veio para realmente me beijar, me pegar à força. E eu lembro que foi uma situação bem constrangedora. Eu
fiquei assim bem em choque, uma mistura de sentimentos, né? E eu lembro que ele grudou assim na minha nuca e foi para me beijar, e nessa época eu já tinha um pouquinho de noção de defesa pessoal. E imediatamente eu torci a mão dele e fui áspera com ele, né? Grossa com ele. Eu cheguei para ele e falei, olha, tira essa mão nojenta de cima de mim, que eu vou gritar e que esse prédio inteiro vai escutar. Tira essa mão agora de cima de mim. E ele ficou assustado, ele olhou para mim assim, imediatamente ele soltou e falou, nossa, eu não imaginava isso de você, não imaginava. E na hora eu levantei e falei, não quero mais receita, e eu falei, eu não admito que você faça uma coisa dessa comigo, maior falta de respeito, de forma alguma eu pensei em vir para cá com segundas intenções. Não quero mais essa receita, não preciso dessa receita, nunca mais olhe para minha cara. E eu fiquei assim, foi uma mistura de sentimento. Eu lembro que eu saí do consultório transtornada, eu não sabia o que pensar, o que fazer, se eu gritava, se eu chorava. Foi muito constrangedor, foi muito chato. Eu pedi para ser transferida do local, porque eu ia ter que trabalhar com esse ser ainda durante um tempo, né? E eu pedi transferência, não tive coragem de contar, não tive coragem de falar. Hoje em dia seria totalmente diferente, com certeza eu falaria, apesar da gente ter que ter provas, né? Porque hoje em dia é tudo prova. E mesmo tendo provas, às vezes as coisas não são tão boas quanto a gente imagina, né? Não deu certo. Mas naquela época, né? Isso há mais de 20 anos atrás, pedi transferência. E depois de 2 meses eu consegui sair daquela unidade e fui trabalhar para outra unidade. E não sei se ele fez isso com algumas outras pessoas ou não, mas só de lembrar eu me sinto assim mal, péssima. Foi uma situação assim bem constrangedora e que eu não desejo para ninguém. Então, infelizmente, essas coisas acontecem sim. Meu nome é Cíntia. A nossa sociedade, desde sempre, infelizmente, ela sempre foi muito machista. Sempre enalteceu muitos homens e colocava as mulheres em uma posição mais inferior, uma posição submissa a eles. E, infelizmente, no século XXI, isso ainda é muito visível, inclusive em empresas. Querendo ou não, ainda existem muitas pessoas que têm esse pensamento de que o homem é mais eficiente do que a mulher, que o homem sabe mais, que o homem vai saber cumprir a função melhor. É muito assustador o fato de você passar por um grupo de homens e eles não terem um pingo de respeito, ficarem com olhares desnecessários, fazendo comentários desnecessários. Isso tudo é tão triste e de verdade, eu não sei como as pessoas não percebem o quão triste é essa situação da diferença em que as mulheres são tratadas. A sociedade em si precisa evoluir muito, precisa mudar muito, porque as mulheres precisam ser reconhecidas, precisam ver o quanto elas são capazes de fazer qualquer coisa que elas quiserem. Lutem pelos seus direitos, porque a gente, infelizmente, ainda tem que lutar por muitos direitos. Eu tenho esperança que um dia a sociedade vai ser igual para todos e que a gente vai poder andar por aí tranquilamente, sem medo de não voltar para casa, sem medo de terminar um namoro e acabar morrendo. Eu realmente tenho esperança e espero que isso aconteça um dia breve. No futuro próximo, se Deus quiser. Se nisso você, homem, que tá vendo esse vídeo, tem uma irmã, uma filha, ou vai ter uma filha, né, namorada, esposa, grávida, pensa se você quer que ela viva nessa sociedade que a gente tem hoje, que se você quer que ela conviva com homens igual a você. Olá, eu sou Camila, sou socióloga e sou professora. O problema, né, de uma sociedade bem machista e patriarcal envolve a primeira percepção que eu tive de um caso de assédio, né, quando eu já era adolescente. A minha percepção, mas o caso de assédio foi bem antes. Gostaria de falar que eu tenho a impressão de que essa sociedade que a gente vive no Brasil é uma sociedade muito hostil para as mulheres, né? A rua, por exemplo, que é um espaço público, não é um espaço para as mulheres, né? Dependendo do horário, dependendo se você está sozinho ou não, dependendo da roupa que você está usando, é assustador imaginar que você pode sair e você pode sofrer desde uma piada sem graça até uma tentativa de assédio um pouco mais séria ou outras situações de violência. Eu devia ter mais ou menos entre uns 7 e 8 anos em São Paulo, onde eu morava quando criança. Eu virei o quarteirão, minha fruta preferida era amora e eu fui na amoreira
da casa da vizinha, subi no muro da vizinha para buscar a Amora, para colocar na camiseta, para levar para casa. E parou um carro bege, se eu não me engano era um Chevette bege, e tinha um homem dirigindo. E ele ficou se cutucando no carro, né, e me olhando muito. E aquilo me deixou muito assustada. Eu lembro que eu desci do muro, larguei as amoras que eu peguei e saí correndo para minha casa num desespero de estar sendo seguida e também e fiquei me sentindo muito mal se eu contava ou não para minha mãe, porque eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo, né? Acho que depois de um tempo eu consegui, de fato, entender que aquele homem era um pedófilo. Aí eu era uma criança de 7, 8 anos. Essa é só a primeira experiência que eu tenho desse tipo de situação que é, infelizmente, corriqueira nesse país. Oi, gente, sou a Isabela. Quando eu ainda era uma criança e ainda brincava na rua com os meninos, com as meninas, e um desses meninos uma vez me chamou para casa dele e eu fui como uma criança normal, inocente, e ele tentou me comprar com doces para que eu tirasse a roupa. E ele insistiu e por algum motivo na minha cabeça eu não fiz. E quando eu contei para os meus pais, e os meus pais foram conversar com os pais deles, eles disseram exatamente a frase que, graças a Deus, o meu filho é homem. Eu ainda era uma criança, então pra mim eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo, mas o que eu quero dizer pra vocês é que hoje eu sou totalmente grata à geração mimimi, feministas, que falam sobre esse assunto o tempo todo, por mais chato que pareça ser. Isso é totalmente importante, porque as minhas irmãs, que são mais novas, elas entendem mais do que eu naquela época. E essa é uma forma de evitar que esse tipo de coisa aconteça com a gente. Então, nunca deixem de falar sobre o feminismo, por mais chato que seja. A culpa não é nossa de ter que ter medo sempre dos homens.